Mês de setembro, né, um mês onde a gente reforça ainda mais esse nosso diálogo a respeito da saúde mental. Os dados recentes do Ministério da Saúde mostram o impacto da violência na saúde mental de mulheres e de meninas. Os números demonstram, por exemplo, que a chance de morte por homicídio ou suicídio é 151 vezes maior em comparação com a população feminina que não é exposta à violência doméstica. Isso é um problema gravíssimo. Vem conosco e para conversar sobre isso, a gente recebe no estúdio a visita da psicóloga do Instituto Ágata, a doutora Carla Kathleen. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Priscila. Obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Sergipe, por estar conosco para falar sobre esse tema, que é um tema tão importante. Trazendo aqui algumas reflexões a respeito da violência doméstica, é fato que, né, a gente sempre fala que existem várias formas de violência doméstica e que muitas vezes antes da violência física, né, propriamente dita, essa mulher ela já vive em um contexto de violência psicológica que afeta a saúde mental. Sim. Inclusive, os dados apontam que a violência psicológica e a violência sexual além da doméstica, são aquelas que mais causam impacto na saúde mental dessa mulher, que podem levar ela ao suicídio. Então, a violência física ela é muito aparente, mas a psicológica nem tanto. Então, ela acaba passando desapercebido, acaba passando de forma naturalizada diante das relações familiares, das relações dentro de casa. E nós precisamos estar atentos a isso. Pois é, e muitas vezes também para essa mulher que a gente já várias vezes traz essa relação entre a violência doméstica com a questão cultural. Né? Então, uma ideia também dessa mulher de mascarar o que está acontecendo e nem sempre identificar que aquilo se trata uma forma de violência, como se algo fosse extremamente natural. A gente pode até citar alguns exemplos de situações que podem parecer corriqueira, mas são atos de violência psicológica e que fazem com que essa mulher adoeça do ponto de vista da saúde mental. Sim, falas como, por exemplo, você não vai conseguir nada sem mim, você vai precisar de mim para você comer, você não vai ser ninguém, quem é você? Então, todas essas falas, elas são tidas como violência psicológica, porque vai mexer com a mulher na sua forma de visualizar o outro, de visualizar a si, de saber como lidar com os acontecimentos. Então, tudo isso vai influenciar. E, principalmente, dentro das relações conjugais, existe muito dessas falas, e elas são naturalizadas como é apenas uma discussão entre homem e mulher, é só uma discussão entre meu marido. Mas quando a gente vai puxar o impacto dessas falas na vida da mulher é muito destruidor. Pois é, olha, você que está assistindo a gente pode inclusive participar da nossa entrevista enviando perguntas para o nosso WhatsApp ou até comentários, depoimentos, fique à vontade. O número é 981 16 9448, é o WhatsApp que nós temos aqui do Bom Dia Sergipe. Eu vou trazer na tela alguns dados que são baseados em dados do Ministério da Saúde e que são absolutamente graves. Nos chama a atenção por causa da dimensão do impacto quando a gente quantifica realmente isso na vida dessas mulheres. Então, homicídios e suicídios representam 83% das mortes por causas externas entre mulheres que já sofreram agressões. Muitas vezes essas mulheres são vítimas de feminicídio, que infelizmente é a tragédia que a gente relata aqui no nosso noticiário. Mas esse adoecimento silencioso que leva ao suicídio nem sempre é contabilizado. Isso, nem sempre é contabilizado. Porque essa mulher ela já vem, muitas das vezes, já da infância, ela já cresce nesse ambiente tóxico e violento. Então, ela chega na idade adulta, muitas das vezes ela repete esses ciclos de relacionamentos abusivos. Então, a única forma, das vezes, que ela encontra de sair dessas relações é com ideações suicidas. E isso é extremamente grave. Nós precisamos fomentar esse assunto, falar sobre ele, trazer uma nova perspectiva para essa mulher, para que ela consiga sair desse relacionamento abusivo, desse lugar de agressões, sem pensar em tirar a própria vida. O adoecimento mental, no sentido da depressão e de todos os problemas que a gente já falou tantas vezes, ele dá muitas vezes a esse paciente a sensação de que somente o fim da vida é que vai acabar com aquela dor. Isso. E essa mulher precisa também entender que existem mecanismos para que ela tenha ajuda para deixar aquela situação de dor sem necessariamente abrir mão da própria vida. Isso. Nós temos uma corrente na psicologia que vai falar sobre
as partes não serem exatamente esse todo. Então, quando a gente traz para a violência, para o tema que nós estamos falando, essa mulher ela tenta eliminar as partes de violência, tentando eliminar o todo. E aí a gente entra como profissional de saúde mental para trazer essa luz a essa mulher de que as partes não são necessariamente o todo e que elas podem ser sanadas sem mexer no todo, que é a vida dela, que é a própria vida dela. Pois é. Outro dado é esse que eu citei aqui, né, que essa mulher tem 151 vezes mais chance, comparando com uma mulher que não sofre violência. Isso. Então, realmente é um percentual muito grande. E a questão da idade, eu achei interessante a gente fazer essa relação. Então, é um ciclo de violência que vai atingir tanto quem está lá na base dessa pirâmide, ou seja, as crianças, as meninas, essa violência que começa na infância, quanto as mulheres que passam a vida toda nesse ciclo até chegarem à terceira idade. Isso. Então, mulheres com mais de 60 anos que sofreram violência têm 311 vezes mais chances de morrer por homicídio ou suicídio. É muito difícil, né, para essa paciente, para essa mulher, quando ela passa por uma vida inteira enfrentando o ciclo de violência e chega à terceira idade muitas vezes vulnerabilizada. Muito vulnerabilizada. Com pensamentos de a minha vida toda foi assim, a essa altura do campeonato, a essa idade vai mudar, eu tenho algumas chances de mudar. Então, esse pensamento traz esse impacto que leva aos dados que nós temos. E é interessante porque muitas vezes essa mulher idosa, ela já passou por uma vida onde ela tem uma rede diferente. Por exemplo, os filhos podem ter crescido. Isso. Ela não necessariamente tem essa... que a gente fala muito sobre o cuidado parental e a dificuldade que as mulheres têm de sair de uma condição de violência quando tem filhos pequenos, né? Essa é uma realidade. Sim. Mas a mulher idosa, ela tem ainda essa dificuldade de pedir ajuda mesmo para os filhos, mesmo para a família, que talvez tenha condição de dar esse apoio? Tem sim, justamente por ela achar que já tenho 60 anos ou já tenho 70 anos. Por que eu vou mexer nisso de novo? Por que eu vou... Promoção Agarre seus 50%. Compre óculos com lentes Miolux e ganhe 50% de desconto no segundo óculos. 2 é bom demais e com 50% é melhor ainda. Ótica Santana, tradição de qualidade, patrimônio de Sergipe. Por que eu vou ter que falar? Por que eu vou falar nisso de novo? Não tem problema, não importa, já passou. Já tem tantos anos que eu sofri, que eu venho sofrendo, agora não vale mais a pena poder falar. Até relatos de... Se talvez eu fosse mais nova e tivesse tentado buscar mais nova, mas agora já não vale mais a pena. Mesmo da vida, como se não houvesse mais tempo. Isso. E isso é muito grave. Muito, muito grave. Nós temos uma assistida no nosso instituto que conseguiu sair, ela até fala isso com o peito aberto, ela diz assim, olha, não existe idade para sair do ciclo de violência. Não existe idade que limite a mulher sair do ciclo de violência, a pensar na vida, a tentar alçar novos voos. Não existe. E isso enche o nosso coração de satisfação em saber que falar sobre isso, lutar contra a violência doméstica, proporcionar uma saúde mental para a mulher, tem impactado a vida dessas mulheres, né? Isso é muito lindo. A gente olha para essa outra ponta de pensar que as meninas de até 9 anos de idade têm essa chance, né? 256 vezes mais chance também de passar por esse problema. E aí eu trago à tona, a gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte, que todos nós, a sociedade como um todo, deve propiciar para a criança e para o adolescente bem-estar, né, saúde, segurança, acesso à educação. E, infelizmente, muitas vezes, quando a gente vê uma criança de 9 anos de idade passando por essa realidade, a gente olha para aquela família e aquele ciclo já começou na mãe, já passou pela avó. Isso. É algo que vai passando de geração em geração. Isso, é algo que vai passando de geração a geração. E se a gente não fala com essa menina, se a gente não, como sociedade, não traz intervenções na vida dessa criança, por exemplo, de 9 anos, dessa menina de 9 anos, que às vezes ela não passou pela violência como recebendo de forma ativa, mas muitas das vezes recebendo de forma passiva, vendo a mãe sendo agredida, vendo a mãe sendo violentada. Porque gera um sofrimento também para a criança. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Gera um sofrimento para a criança, aquilo vai ficar marcado na forma dela enxergar como a mulher pode ser tratada, como a mulher é tratada, em naturalizar, não, então isso é um relacionamento e isso vai fazer com que essa menina entre em novos ciclos de violência e acabando com a saúde mental dela. Então, assim, trazer essa intervenção desde a infância
é extremamente necessária para que isso não se repita. Agora é interessante, justamente fazendo o contraponto com aquela informação que eu trouxe, né, esse argumento que é feito por muitas mulheres que não conseguem denunciar ou sair desse ciclo de violência quando tem filhos, que é a grande maioria dos casos. Sim. De que, poxa, se eu saio desse relacionamento, eu coloco meu filho à mercê de algum tipo de sofrimento. Mas estar no relacionamento, os dados mostram isso, que traz também sofrimento para essas crianças. Sim, e um sofrimento que nós podemos dizer que é ainda maior, porque ela vai continuar sendo exposta a essas agressões. Então, a gente entra com essa intervenção, por mais que essa criança possa ter um nível de sofrimento pela ruptura, porque mesmo até trazer essa ruptura com o ciclo de violência também traz um sofrimento emocional, mas esse sofrimento por essa ruptura, ele ainda é menos danoso do que o sofrimento por continuar no ambiente de agressão. Bom, a gente trouxe aqui um quadro, um registro de uma realidade duríssima e dificílima, que certamente quem nos assiste agora, existem muitas pessoas nessa condição, a gente sabe que não são casos isolados. Sim. E que se identificam com essa circunstância. Mas eu queria que essa nossa entrevista trouxesse também um ponto de esperança, um caminho para ajudar as pessoas. Então, de que forma que essas pessoas que se encontram nessa situação e que se identificam com esse cenário podem mudar essa história, virar essa página? Por onde começar? E a gente sabe que o primeiro passo não é nada fácil. Não. O primeiro passo, a gente costuma dizer que o primeiro passo, ela vai mudar tudo. Tudo vai mudar. Então, nós sempre batemos na tecla de que a violência, ela precisa ser denunciada. Muitas mulheres, de início, não vão conseguir fazer essa denúncia. Então, nós, o Instituto Social Ágata, nós estamos disponíveis para auxiliar essa mulher, trazendo uma intervenção psicossocial de forma integral para essa mulher, para que ela consiga se perceber, se fortalecer e a partir daí ela dar os passos rumo à liberdade dela. Então, se ela não consegue de início já fazer essa denúncia, ela pode entrar em contato conosco, que nós estaremos dando esse suporte para ela, para que ela consiga sair desse ciclo, que às vezes a rede de apoio não apoia. Então, a família não é a favor. Não é a favor. Então, o que a gente faz? A gente dá esse suporte para essa mulher para que ela consiga sair. Mas nós também trabalhamos com a rede de apoio. Eu costumo dizer que a rede de apoio são os primeiros que estão ali. Promoção Agarre seus 50%. Compre óculos com lentes Miolux e ganhe 50% de desconto no segundo óculos. 2 é bom demais e com 50% é melhor ainda. Ótica Santana, tradição de qualidade, patrimônio de Sergipe. Quando você divide um quarto de hotel com as amigas, você também divide o banheiro, o espelho, o secador. Fique no Airbnb e tenha mais espaço. A primeira ponte a ser feita. Então, nós trabalhamos com a sensibilização, campanhas como essa são extremamente necessárias para a gente trazer à sociedade a reflexão sobre o assunto. Mas nós também falamos durante todo o ano sobre a violência doméstica, porque ela não acontece apenas no mês de setembro ou no agosto lilás, que nós fizemos essas campanhas. Elas acontecem durante todo o ano. Então, nós estamos aqui para falar no mês de setembro, para tentar fazer com que esses dados não aumentem, né? Então, o Instituto ele vem para ajudar, para tentar segurar essa mulher, para tentar dar um suporte psicológico, um suporte social, um suporte jurídico naquilo que nós temos acesso nas redes. Então, essa mulher ela pode nos procurar para tentar reaver a vida que foi sendo danificada durante o tempo. Pois é, existe uma questão que eu acho que é bastante relevante nesse processo de entender o caminho para uma denúncia, para o enfrentamento de algo que é difícil, que principalmente quando a pessoa está numa situação, e aí a gente está falando aqui que essas mulheres são vítimas de violência, estão sob um processo de pressão psicológica. Sim. E estão no processo de adoecimento. Sim. Mental, que é natural diante disso tudo. Muitas vezes a negação é tida como uma solução para o problema. Então, se eu não falar sobre isso, se eu fingir que isso não está acontecendo,
isso vai deixar de existir. Não funciona dessa forma. O que acontece se essa mulher mascarar isso durante muito tempo, do ponto de vista da saúde mental? Ela vai continuar adoecendo. A negação, ela não é um remédio. A negação não vai fazer com que os danos que já foram causados deixem de existir. Isso não funciona dessa forma. Então, essa mulher, ela vai continuar adoecendo, ela vai continuar sendo colocada a riscos como a depressão, como a síndrome do pânico. Então, mascarar ou fingir que não está acontecendo para não mexer na situação, não resolve. Vai piorar, a situação vai ficar cada vez mais difícil e a saúde mental, ela não espera, ela precisa ser olhada com ênfase, né? E vale quando você citou aqui a conscientização sobre a rede de apoio. Para essa rede de apoio que a gente está falando é quem? É a família, né? São as pessoas que estão no entorno, que estão vendo muitas vezes o que está acontecendo e às vezes não querem se envolver. Isso. Vale também esse olhar fiscalizador, porque talvez aquela vítima não tenha realmente por conta própria, sozinha, condição de reagir na medida que é necessária para que o problema seja enfrentado. Isso, eles são aqueles que estão mais próximos. Então, falas como, por exemplo, vinda da mãe da mulher, uma fala do tipo... minha filha, se tá ruim com ele, pior sem ele, a gente ouve muito isso acontecendo. Então, a rede de apoio precisa estar atenta a esses detalhes para que essa violência ela não venha a ser naturalizada e não venha continuar, para que eles possam dar a mão a essa mulher para que ela tenha forças para sair dessa situação, que muitas não têm essa força inicial. Então, a rede de apoio vai servir para isso, para dar essa força a essa mulher, inclusive de proteção mesmo, para que ela não tenha ideações. E se ela tiver ideações suicidas, Carla, como é que eu sei que essa mulher está tendo ideações suicidas? Através da fala. Falas como, não sei porque eu ainda estou viva, não vale a pena viver, eu devia acabar logo com isso tudo. Então, essas falas, elas são indicadores de que essa mulher está tendo ideações suicidas, pensando no suicídio como uma forma de sair da situação de agressão. Então, se eu estou ouvindo isso, se eu sou rede de apoio, estou ouvindo falas como essa, não negligenciar, não dizer assim, quem quer faz, como a gente ouve muito... comentários a respeito. Culpabilizando também essa mulher, né? Exato. Então, às vezes ela está num relacionamento de muitos anos e aí, ao denunciar, ela ouve aquele comentário, por que não falou antes? Isso. Estava há tantos anos nessa situação, teve tantos filhos nesse relacionamento. Esse tipo de questionamento que é absolutamente machista, porque culpabiliza a vítima, ele deve ser... Muitas vezes acontece dentro da própria família. Na maioria das vezes acontece dentro da própria família. E por ouvir comentários desse tipo, a mulher fala, para que eu vou falar? Se eu sei o que eu vou ouvir, se eu vou ser julgada. Então, em consultório eu escuto muito isso. Por que eu vou falar se eu vou ser julgada? Então, esse pensamento faz com que essa mulher trave e ela não fale. E isso piora as coisas. Pois é, olha, eu quero trazer agora, só para a gente concluir, lembrando que, como eu falo com vocês com muita frequência aqui no Bom Dia Sergipe, o canal 180 é um canal de denúncia para casos de violência contra a mulher. 180, bem fácil. Então, você que é mulher, que é vítima de violência, você pode fazer a sua denúncia por ali. Existem os CRAMs no interior do Estado, que servem como um apoio muito importante, um serviço do Tribunal de Justiça do Estado. Existem também as delegacias especializadas em atendimento a grupos vulneráveis, onde você pode fazer a sua denúncia e você vai ser recebida. E eu queria trazer os canais do Instituto, que é uma organização sem fins lucrativos, é tudo gratuito. Isso. E essa mulher pode, caso sinta a necessidade de buscar esse apoio, procurar por vocês também. Pode nos procurar, pode nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no @somosagata. E lá nós estamos sempre falando sobre esse assunto, trazendo ações. Somos Ágata com THA no final, é isso? Isso. A gente vai colocar aqui na tela para o pessoal anotar, @somosagata. Pode continuar. Isso. Vale frisar que uma das nossas ações para que a gente ajude essa mulher a sair da situação de violência é empoderar essa mulher financeiramente, profissionalmente. Oferecemos cursos profissionalizantes para inserir essa mulher no mercado de trabalho, para fomentar o empreendedorismo dessa mulher, porque nós sabemos que a parte financeira ela é um dos pontos, juntamente com os filhos, de prender essa mulher dentro da situação de violência e adoecimento mental.
Então a gente entra como essa mão amiga, essa mão que traz uma nova perspectiva para essa mulher, tanto no sentido profissional, tentando profissionalizar essa mulher, ao mesmo tempo que ela está sendo acompanhada pelo núcleo de psicologia e de assistência social. Dar esse apoio integral a essa mulher possibilita tirar ela desse ciclo de violência. Realmente, a independência financeira é fator crucial para isso. E tem tudo a ver com os filhos, né? Com a necessidade de sustentar e de prover os filhos. A gente sabe que para a maioria das mães é algo essencial, né? de suma prioridade. Queria agradecer a psicóloga pela participação aqui no Bom Dia Sergipe. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço pela participação. E a você que é mulher, que acompanha, faz parte da rede de apoio de alguém enfrentando essa dificuldade, que você possa não esperar, né? No dia de hoje, tome uma atitude e busque ajuda, porque a vida vale a pena sempre. É isso. Obrigada, bom dia para você mais uma vez.